Tradicionalmente, a palavra invocar é um termo que é utilizado na magia para designar a chamada de uma força ou entidade ou força de fora para dentro do magista ou do operador, né, que é a pessoa que pratica a magia. E a evocação significa uma chamada de uma força ou energia de dentro para fora do magista. Você traz uma energia para dentro de você. Na evocação, você projeta essa energia para fora de você. Isso é um termo técnico, um divisor de águas entre invocação e evocação. Tradicionalmente, invocar significa você chamar uma inteligência superior, tal como um Deus, um arcanjo, para dentro do seu corpo, da sua mente ou da sua alma, né? Então você acaba assimilando algumas qualidades dessa entidade em você mesmo e se transforma, ainda que seja temporariamente, nessa grande entidade. Você ao mesmo tempo é a entidade, você é você mesmo, participando de tudo que acontece ao redor. Então, se você invoca Horus, o Deus Falcão, o objetivo que você tem é adquirir algumas qualidades, alguns valores dessa divindade, como por exemplo a capacidade de presciência, de visão à distância, que é um atributo do Deus Horus, né? A força, a capacidade guerreira de superar obstáculos. Então, geralmente você tem o objetivo de adquirir alguma dessas habilidades. Você se oferece então para entidade ou divindade invocada como um veículo de ação no mundo físico. Você se torna um portal para que essa entidade, para que essa divindade se manifeste. Então, se você invoca um deus, uma deusa ou um arcanjo, você acaba adquirindo os poderes e habilidades dessa divindade, desse arcanjo, desse deus ou dessa deusa, ao menos temporariamente. Em geral, a invocação é realizada com inteligências superiores, como eu disse, deuses, arcanjos e outros tipos de entidades. Já a evocação é realizada com entidades de hierarquias inferiores, ditas inferiores, como elementais, daimons, demônios, tá? Entre outras entidades. A evocação mágica acontece quando o magista obriga que as entidades, se manifestem, em geral, fora do círculo mágico, tá? Num triângulo chamado triângulo de evocação. Então ele ordena ou obriga que essas entidades se manifestem de forma exterior, ou seja, fora dele mesmo. Então a evocação mágica ela pode ser dirigida tanto aos espíritos da natureza, que são os espíritos dos elementos, que regem os elementos, do fogo, do ar, da água e da terra, pode ser dirigida aos gênios, aos espíritos planetários, que é objeto do nosso estudo, e aos chamados daimons ou demônios. Segundo Aleister Crowley, na invocação, o macrocosmo inunda a consciência do magista, este mesmo um microcosmo, tá? Já que nós somos um microcosmo ou cosmo em miniatura, segundo as tradições herméticas, o homem é um microcosmo, um reflexo do macrocosmo, o grande universo. Então, segundo Aleister Crowley, na invocação, o macrocosmo inunda a consciência, preenche a consciência do mago, e eu vou além, preenche a mente, o corpo, as emoções. O mago se transforma num deus, e na evocação, o mago se transforma num macrocosmo, tá? E projeta ou cria um microcosmo. Então, se na primeira o mago chama o macrocosmo para ele, o macrocosmo inunda a consciência do microcosmo, que é o mago. Na evocação, o mago se transforma num macrocosmo, no universo em si mesmo, dentro do círculo mágico, e cria ou projeta para fora de si um microcosmo. Podemos usar uma linguagem psicológica para entender isso melhor. Então nós podemos ponderar que um Deus seja uma ideia completa e harmoniosa, um self, tá? Um self perfeito, que tudo abarca, tá? E que o magista absorve em si mesmo, e se integra a ele. Então, o Deus, um arcanjo, é um self perfeito, que é absorvido pela consciência do magista,
ou é captado pela consciência do magista, gerando um estado de perfeição ou de harmonia, ainda que temporárias, durante o rito invocatório. Então, ele se transforma no Deus ou na deusa ou no arcanjo, né? E mantém a sua consciência o tempo todo. Aliás, essa é a diferença entre a invocação mágica para uma forma Deus e a invocação religiosa ou, digamos assim, mediúnica, né? Na invocação mágica, o magista, o operador, não perde a consciência durante o estado de transe ou de gnose, ou seja, quando ele está unido à consciência da divindade. E, na verdade, ele participa, ele é ao mesmo tempo ele mesmo e a divindade invocada, né? Prestando atenção em tudo que acontece ao seu redor e dentro dele mesmo. E no ponto de vista da psicologia, não necessariamente da magia, tá? Mas da psicologia, o que seria a evocação? Evocação seria o despertar de forças, digamos assim, reprimidas, ocultas ou desconhecidas que existem no subconsciente humano, da mente humana, né? Onde essas forças são projetadas para fora do magista e adquirem uma forma, né? Uma aparência sensível, onde o operador, o magista, pode interagir com esses aspectos dissociados da mente humana, né? Então, do ponto de vista da psicologia, a evocação seria uma espécie de catarse, né? De expurgo, onde o magista projeta partes dissociadas de sua mente, do seu lado sombra, né? Vamos dizer assim, reprimido de seu ser, né? Em que ele projeta isso, né? E interage, né? Se comunica com esses aspectos negados ou reprimidos do seu lado sombra, né? E dá uma função, dá uma direção produtiva a essas energias que são dele mesmo. Mais ou menos isso. Então, os espíritos evocados na magia seriam tidos como espíritos incompletos, aspectos desequilibrados do subconsciente do mago, né? E precisam ser, digamos assim, compreendidos e assimilados pelo magista para que eles possam, digamos assim, formar um self harmonioso, né? Possam um dia fazer parte desse self ou dessa totalidade de consciência expandida que é o objetivo último da iniciação. Entretanto, na evocação, a manifestação dessas energias de forma sensível, de forma palpável, objetiva, né, em aparência visível, é muito rara. O que acontece é que essas energias se manifestam de diversas outras formas. Por exemplo, pode ocorrer uma mudança na temperatura do ambiente. Você pode notar sombras fugidias com o rabo do olho. Você pode notar uma pressão logo à frente ou após o círculo mágico. Você pode sentir uma pressão magnética, um magnetismo ali. Você pode ouvir, né? Você pode sentir através da superfície da pele que existe mais alguém no templo ou no quarto onde você faz a evocação ali presente. Então são inúmeras sensações que podem surgir e que podem identificar que existe uma energia, uma entidade ali se manifestando através do rito evocatório.